Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rodolfo, professor de inglês do curso Caxias, e olha só, trazendo para vocês mais um vídeo e dessa vez conversaremos sobre a prova da EAR. É claro que a gente vai ter que dividir a nossa conversa em se tratando de EAR em dois momentos. Então nesse primeiro momento, a gente vai discutir, vai conversar sobre a prova para os aeronavegantes e não aeronavegantes. Como o pessoal já sabe, o concurso da EAR prepara para você duas provas distintas quando o assunto é inglês. Uma para o pessoal, é claro, que vai para o grupo não aeronavegante e aeronavegante, e, é claro, o pessoal que vai para o BCT, aquele pessoal que quer ser controlador de tráfego aéreo, onde vai ser um pouquinho mais exigido com relação ao vocabulário e também ao conteúdo gramatical. Então, para nós começarmos a nossa conversa hoje, o assunto é justamente a prova de ar voltada para os aeronavegantes e não aeronavegantes. E olha que a prova que a gente vai trabalhar, só para que você possa acompanhar e seguir a minha sequência aqui, é a prova de código 51, para que tudo fique ajustadinho, bonitinho, bem explicado para você, tá certo? Vamos nessa então, bora lá? Vamos ver o que a prova de ar trouxe pra gente aí? Vamos nessa? Para começar, a gente já sabe muito bem que um dos pontos cobrados na prova de ar é a questão da interpretação. Lembrem, quando o assunto é aeronavegante e não aeronavegante, ela vai trazer muito mais conteúdo gramatical, tá? Do que interpretação, mas a interpretação ainda é necessária para quem vai seguir a carreira militar lá, principalmente o pessoal que vai trabalhar com equipamento. Então, por isso a gente precisa entender um pouquinho sobre interpretação. Mas lembrem, por favor, que a interpretação, o grau de interpretação da prova de ar é um grau assim bem básico. Sempre vai ter uma questãozinha mais complicada, mais chata. Mas eu quero que vocês percebam o quão é importante que você preste atenção, é claro, como sempre, a questão, porque é aqui que está a prova, lembrem, é aqui que está a tua prova de interpretação, inclusive com aquele enunciado clássico, de acordo com o texto, podemos afirmar que. Quando você encontra uma questão que pede podemos afirmar que, podemos inferir que, ele quer justamente saber o que você entendeu, a qual conclusão você chegou após a leitura desse texto. Mas vamos fazer o seguinte, vamos guiar a nossa leitura até para a gente agilizar o processo aqui de correção, tá? De comentário. Vamos agilizar a nossa conversa aqui, prestando atenção ao vocabulário. E eu quero que você perceba que as questões de interpretação elas são guiadas pelo enunciado e, é claro, pelo vocabulário que vai ser usado. Olha que a primeira afirmação diz pra gente. Mary Poppins had a lung disease. Pera aí. Se você já ouviu falar em Mary Poppins, legal, beleza. Mas como é um personagem mais antigo, não é qualquer um que conhece, pô. Como eu sou antigo, tá certo? Não vou dizer antigo, como eu sou vintage. Eu conheço bem a palavrinha Mary Poppins, o nomezinho Mary Poppins. É um desenho da Disney, um filmezinho da Disney mais antigo, tá legal? Pensa, porra, antigo pra caramba, lá dos anos 60 ainda. Mas enfim, Rodolfo, você é dessa época? Não, não sou dessa época, mas eu já vi, tá? Tá certo, eu era criança, tinha VHS, mas enfim. Olha só, Mary Poppins had a lung disease. Tá aqui uma palavrinha que o pessoal que trabalha em inglês, que estuda inglês, conhece muito bem, que sabe que a palavra disease tem a ver com doença, algo tá errado. Claro que na hora, no momento ali da prova, você pode encontrar aquele vocabuláriozinho diferente, aquele vocabulário que você não conhece, até porque a palavra lung é uma palavrinha bem específica, tá? Então ele fala que a Mary Poppins ela tem uma doença, isso mesmo, não é qualquer doença, é uma doença do lung. Tá, Rodolfo, o que é isso? Segue o teu trabalho, tudo bem, mesmo que você não saiba o significado de lung, segue a tua leitura, compara o vocabulário de cada afirmação com o texto. Ele diz aqui, ó, que a Mary Poppins tem uma doença. Vamos ver se essa doença é relacionada a lung. Tá, e quer dizer lung? No finalzinho explica, vamos lá. Letra B. Palavras longas ou são fáceis de se pronunciar. Opa, vamos ver se ele fala lá no texto em facilidade de pronúncia. Vamos ver? Letra C. The longest word. Até porque é um conteúdo que você vai encontrar aqui nessa prova. The longest é aquele grau superlativo do adjetivo. Lembra quando é o extremo? The longest word quer dizer a palavra mais extensa. Na língua inglesa significa fantástico. E a letra D, a palavra mais extensa na língua inglesa, é um tipo de lung disease. Olha o lung disease de novo. Já sabemos que quando uma palavrinha se repete, nós podemos chamá-la de palavra-chave. Então, vejam só, não é qualquer doença. Ele vai falar dessa doença do lung, tanto na afirmação A quanto na afirmação B. Agora, vamos dar uma olhadinha nesse texto, rapidamente, que fala sobre essa palavrinha. Já disse para vocês, eu sou antigo, conheço essa palavrinha, que quer dizer supercalifragilisticexpialidocious, tá? Essa palavrinha é um termo utilizado lá no filme, da Mary Poppins, que diz assim, ó, this extra long word, que aproximadamente significa fantastic, não quer dizer que é exatamente isso, mas quer dizer uma coisa legal, uma coisa fantástica. Ó, foi popularizada pelo filme Mary Poppins e foi eventually. Não vamos esquecer que esse eventually pode ser considerado um falso cognato. Se você traduzi-lo como eventualmente ou consequentemente, que é a tradução, você não vai ficar muito longe da realidade, mas consequentemente, adicionado ao dicionário, acreditem, tá lá, dicionário em inglês. What you probably didn't know, que você provavelmente não sabia, é que é uma palavra, olha só, there's a word that is longer. Tem uma palavra que é longer, olha o comparativo, mais longa. Sim, mais longa, olha, repete, reforça, longer than this one. E olha só qual é a palavrinha que ele usa,
Bom, eu não vou, cara, não vou falar toda a palavrinha aqui, mas é grande. É pneumo ultra microscópico silico vulcânico cianosis, ok? Cyanosis, essa é a palavrinha, que é um tipo de lung disease. Olha a palavrinha-chave aqui. Então, veja só, este palavrão, me permitam o termo, tá? Refere-se a um lung disease. Ah, Rodolfo, eu não sei o que é o lung ainda. Beleza, mas você sabe que é uma doença. Então, essa é um tipo de doença causada, olha só, by inhaling ash and dust. Então, é um tipo de, olha, essa doença causada por inhaling. Inalar ash dust. Ah, Rodolfo, não lembro que é ash dust. Calma, a gente já vai focar no vocabulário. De novo, eu quero que vocês prestem atenção como as palavras-chave da alternativa vão se encaixar no texto. Então, a gente já sabe olha só, que tipo de doença é esse nomezinho comprido aqui, que é o nome mais extenso da língua inglesa. Refere-se a uma doença causada por inalação de ash dust. Aí vem o imperativo agora. Go ahead, vá, siga em frente e tente pronunciar isso. Tente pronunciá-la. Tudo bem? Faz até um desafio para o leitor, mas de novo o foco é no vocabulário. Ele fala para você que Mary Poppins had lung disease? Não. A menção a Mary Poppins é justamente com relação à frasezinha, a palavrinha que é mencionada e que tem um sentido parecido a fantastic lá, na verdade. Letra A, olha só, tá fora. Não diz que Mary Poppins tinha um lung disease. Long words are easy to pronounce. Palavras longas são fáceis de pronunciar. Cara, onde é que você ouviu falar aqui no texto? Onde é que você viu? Compara o vocabulário aqui. Onde é que ele disse para você pronunciar as palavras? Opa, aqui embaixo. E ele disse para você que é fácil? Não, inclusive ele sugere. Tente, try, experimente, tente pronunciá-la. Ok, letra C. The longest word, a palavra mais longa da inglês. Olha, de novo o superlativo. A palavra mais longa significa fantastic. É isso mesmo, gente? Não. Ele diz que existe uma palavra mais extensa que supercalifragilisticexpialidocious. Tá ali? Tudo bem? Tem uma palavra mais comprida que se refere a um lung disease. Vamos ver a letra D? A palavra mais longa na língua inglesa é um tipo de lung disease. Vocês perceberam que mesmo sem saber o significado da palavra lung, a gente consegue matar essa questãozinha e achar a resposta correta? Presta atenção, lung é pulmão. Olha só, é uma doença no pulmão causada pela inalação de ash, cinza e poeira. Tudo bem? Poeira vulcânica, para ser mais específico. Tá legal? Tá certo? Pesquisei lá para ter certeza. Tá bom? Fechamos a questão 25 de novo. Questão de interpretação que exige atenção ao vocabulário da questão. Ó, é aqui que está a prova. O texto está lá só para te servir como suporte, para te dar uma mão, tá legal? Beleza? Vamos nessa? Questãozinha de gramática. Olha só que barbadinha. De novo, gramática é fácil. Longest, longer, questão que a gente trabalha bastante aqui no curso, que é uma questão que aparece em qualquer concurso militar, que é o grau comparativo superlativo. E o cara já sabe que o EST é um exemplo, é um sufixo utilizado no superlativo de superioridade, e o sufixo R é acrescentado ao adjetivo para dizer que é mais do que o outro. Então o sufixo EST é um sufixo de superlativo, o que nos deixaria com alternativas B e D. E temos lá o longer, que é comparativo, confere, nos trazendo a resposta correta da letra B, Brasil, fechou. Gramática clássica nos concursos. Inclusive, a gente vai ver mais questão de comparativo e superlativo ainda nessa prova, tá? Eles colocaram mais de uma questão referente a esse conteúdo e basicamente pedindo que você reconhecesse a diferença entre comparativo e superlativo. Tá aqui. Longest, superlativo, longer, comparativo. Beleza? Bora lá? De acordo com o texto, mais uma questão de interpretação. Eu já vou direto aqui a leituras alternativas. Depois a gente dá uma olhadinha de novo no texto, mas olha só. Clássico enunciado, hein? De acordo com o texto, podemos afirmar que hashtags. Quem é que não sabe o que é hashtag, tudo bem? Quem é que nunca ouviu falar em hashtag? Ajuda as pessoas a find things, ajudar as coisas relacionadas ao same topic. Se você tem o conhecimento prévio, se você sabe para que serve esse hashtag, cara, já estamos um passo à frente da questão. Então, ele afirma aqui, ó, hashtags ajudam as pessoas a encontrarem, olha só, assuntos, coisas relacionadas ao mesmo tópico. Tudo bem? B, o engajamento decreases. Aqui é um verbo que todo aluno de inglês tem que saber, principalmente se vai fazer concurso militar. Todo mundo tem que saber a diferença do verbo decrease, que é decrescer, e o verbo increase, que é ascender, aumentar, crescer. Então, todo mundo que vai fazer um concurso militar tem que conhecer esses verbos. Então, o engajamento diminui o uso de hashtags. Vamos lá? There's no need to know your audience. Olha o que ele fala aqui. Não há necessidade de conhecer sua audiência, sua plateia. Hashtags não tem efeito nenhum na mídia social. Cara, se você tem conhecimento sobre nível prévio, ou conhecimento prévio aqui, essa alternativa D eu já posso cortar da minha vida, tirar fora, tá? Pô, o hashtag não tem efeito na mídia social, pelo contrário. O hashtag lá, quando é utilizado numa postagem no Face, no Instagram, o que for, tem uma finalidade, não é verdade? Só para a gente entender aqui rapidamente, o texto é um textinho mais longo, mas eu vou trabalhar pontualmente em cima do vocabulário que a gente precisa entender. Para começar, ele fala sobre audiência, lembra? Ó, hashtags give you insights, vai te dar uma visão sobre a sua audiência.
Lembra que tem uma afirmação que fala que você não precisa conhecer a audiência? Tem uma outra questão ali, uma outra afirmação que fala sobre engajamento. Hashtag aumenta o engajamento. Sim, olha só, o hashtag aumenta o engajamento. Tudo bem? Tá certo? Agora vem uma questão que é importante que a gente precisa entender. Tá, Rodolfo, mas qual é a finalidade da hashtag? Rapidamente aqui, ó. Tudo bem? O que são hashtags? Ele já fala aqui na segunda coluna aqui sobre a importância, mas aqui, ó, o que são os hashtags? Olha, por simples, hashtags são símbolos, aquele símbolozinho que o pessoal já conhece, seguidos por uma cadeia de palavras. As you probably seen, como você provavelmente já viu, hashtags são colocados em quase todas as mídias sociais. Aí vem a pergunta, why? Mas por quê? Hashtags agem como um rótulo, um label, para o conteúdo dos usuários, que os usuários postam com social media na rede social. Tá vendo ali? Their job, ó, o trabalho deles, o trabalho dos hashtags, é colocar esses posts sob uma certa categoria. Tudo bem? Making it easier, ó, tornando mais fácil de achar o conteúdo que compartilha o mesmo tópico. Lembra lá que tem uma questãozinha? Hashtags ajudam as pessoas a acharem coisas relacionadas ao mesmo tópico. Tá aí. Se você já tem um conhecimento prévio sobre a finalidade, a função do hashtag, olha aqui, você vai olhar lá para o texto, só para ter certeza, leu as alternativas, verificou no texto e achou a resposta correta, letra América. Confere? Questãozinha de vocabulário clássico também dos concursos militares, aquela famosa questão do referencial. A palavra them refere-se a... Lembra que o them é plural, é eles, elas? E o pronome ele se refere a algo, alguém mencionado anteriormente, previamente no texto. Aqui eu peguei o trechinho da questão para a gente poder conversar. É claro que temos alternativas. A primeira alternativa é hashtags, não vai esquecer, por favor, que o pronome ele se refere a algo, alguém mencionado anteriormente, e esse algo, alguém é plural, já que them é eles, elas. Isso já te dá uma boa dica, porque você precisa procurar nas alternativas uma resposta que esteja no plural também. Hashtags é uma possibilidade, ó. Visibility, inclusive, é um substantivo incontável. Ó, não tem plural. Social media, para aquele pessoal que lembra o plural dos substantivos, olha só, presta atenção, media é plural de medium, tudo bem? Plural do latim, mas enfim. Search Engine Optimization, quer dizer, otimização do mecanismo de busca. Presta bem atenção, porque o them tem que se referir a algo, alguém mencionado antes, e esse alguém está no plural. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. If you use them properly, se você os utiliza apropriadamente. Vou colocar de maneira coloquial. Se você usa eles apropriadamente. Eles, elas, quem? Eles, elas, o quê? Vamos lá. All in all, resumindo, hashtags não deveriam ser tratados como um afterthought, tudo bem? Olha só, eles são tão importantes para a rede social, as keywords como as palavras-chave são para, olha só, o Search Engine Optimization, a otimização do mecanismo de busca. Se você usá-los apropriadamente, os hashtags podem aumentar ou increase aqui visibilidade e ajudá-lo a alcançar uma audiência, uma plateia maior, mais ampla, wider, tudo bem? Então, se você usar o que apropriadamente, pensa bem, que coisa é essa que foi mencionada anteriormente que aparece para você no plural, que foi hashtags, tudo bem? Então, veja só como ele fala dos hashtags. Se você souber usar os hashtags apropriadamente, isso vai te ajudar, é claro, olha só, a aumentar a visibilidade e atingir uma audiência mais ampla. Confere? Uma plateia mais ampla. Beleza lá? Questão 29, mais uma vez, de acordo com o e-mail, e aqui eu quero que você preste bem atenção, é uma questãozinha, mais uma questão clássica sobre interpretação de texto, que trabalha com evidências tipográficas, evidências textuais. O que é isso? Números, nomes próprios. Preste bem atenção, na letra A, ele traz para você, ó, Amy está viajando, ó, no dia 26. Esse está viajando com aquela ideia de futuramente, ó, ela vai viajar no dia 26. Amy can't wait, ela não consegue esperar, não pode esperar para encontrar sua amiga na Coreia. Olha, a Amy vai encontrar alguém na Coreia, será que é isso mesmo? Soo-yoon, olha, outro nome próprio, is meeting Amy, vai encontrar a Amy no aeroporto no dia 30, ó, tá dizendo, vai encontrar, vai acontecer. Então a Amy está viajando no dia 26 e vai encontrar a Soo-yoon no aeroporto, a Soo-yoon vai encontrá-la no dia 30, será que é isso mesmo? The travel agent, olha, o agente de viagem, book the ticket for the correct day. Ele, olha só, book the ticket para o dia correto. Ah, o que é esse book, Rodolfo? Tudo bem? Vou traduzir agora, é claro, mas foque naquele vocabulário que vai te ajudar. Sempre comparando a afirmação com o texto, tá? O travel agent, o agente de viagem, agendou a passagem, o ingresso, enfim, para o dia correto. Será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhadinha juntos então? Vê o que acontece? Olha só, tá aqui o nosso e-mail. Tudo bem? Já vamos focar no que interessa? Dear Soo-hyun, olha só, essa moça que está recebendo então a carta. Confere? Just a quick email, um e-mail rápido para deixar você sabendo que I'm not arriving in Korea no dia 30 de junho. Ó. Não vai chegar no dia... Ó,
não vai chegar na Coreia até o dia 30 de junho. Por quê? Porque o travel agent aqui dos Estados Unidos agendou minha passagem for that date, para essa data, instead of, essa conjunção que o pessoal conhece muito bem, ao invés do dia 26. Então, presta atenção, ela não vai chegar na Coreia até o dia 30. Tá? Por quê? O agente de viagem agendou a passagem, olha só, para essa data, ao invés do dia 26. Can you come to me at the airport? Ela faz o questionamento. Cara, você pode me encontrar no aeroporto no dia 30, que é o dia que ela vai chegar realmente? Por favor, e-mail me, let me know. Me responda e me informe. I'm really, realmente, looking forward to meet you again. Aqui eu quero que você preste bem atenção, porque já tem uma questão com essa expressão looking forward to, que a pessoa está ansiosa de encontrar você novamente, encontrar alguém novamente, ó. I'm really looking forward, quer dizer, estou ansioso de encontrar você novamente, tá? See you soon, te vejo logo, Amy, ok? Vamos nessa? Dá uma olhada na questão? A Amy está viajando no dia 26? Não, o agente de viagem errou a data, colocou para dia 30. Amy can't wait to meet her friend in Europe, in Korea. A Amy não consegue esperar para encontrar sua amiga na Coreia. Soo-yoon está encontrando a Amy no aeroporto no dia 30. Ela perguntou, você pode me encontrar? Não temos resposta. The travel agent booked the ticket for the correct day. O agente agendou a passagem para o dia correto. Foi isso mesmo que aconteceu? Não. Olha aqui, Amy can't wait. Ela está ansiosa, não pode esperar para encontrar sua amiga na Coreia. Confere? Ficamos na letra B, Brasil. Vida que segue, meninos e meninas. Vamos nessa, hein? Mais um textinho, mais uma tirinha. O que tem sido muito comum, está sendo na prova da EA, as tirinhas. Vejam só, o pessoal já sabe que a tirinha ela tem um tom de humor. E é claro que esse humor vai aparecer para você no último quadrinho. Lá a moral da história vem aqui. Mas antes você realmente precisa entender e interpretar o que está acontecendo. O rapazinho chegou lá, viu um pote empty, vazio. E o took all the cookies, está filmando já. Pô, você pegou todos os cookies, vou falar aqui biscoitos, bolachas, cada um interpreta a sua forma. They were crying to get out of the jar. Eles estavam chorando, gritando para get out, saindo do jarro. Cookies get claustrophobia too, you know? Os cookies têm claustrofobia também, sabia? Ok? Olha a visão, olha o argumento que ele utiliza para ter comido todos os cookies que estavam dentro do jar. Tá vendo? Ah, os cookies também têm claustrofobia, tá? Sabia disso? You know? Vamos lá para a questão? Escolha a alternativa que substitui a sentença they were crying to get out of the jar. Aqui, uma questãozinha que apareceu esse ano, já apareceu nos anteriores também, mas é aquela famosa questão de paráfrase. É uma questão de reescrita da frase. Você precisa parafrasear, você precisa reescrever a frase sem mudar o seu sentido, o seu significado. E aqui tem dois pontos que eu peço que você preste bem atenção, porque normalmente eles vão bater em cima de um deles. Tá? O primeiro ponto é justamente o tempo verbal. Cuida o verbo sendo utilizado, cuidem mesmo o tempo verbal sendo usado e foquem também na questão do vocabulário. A gente sabe muito bem que a prova de ar gosta de trazer algumas expressões, inclusive alguns phrasal verbs, aqueles verbos com duas ou mais palavrinhas em um único sentido, enfim. A gente sabe que a prova de ar gosta de cobrar esse conteúdo. Vejam só, o Snoopy afirma, eles estavam gritando, chorando para saírem do jarro. Então a gente precisa reescrever essa frase, encontrar uma alternativa que tem esse mesmo sentido, ó, crying to get out. Estavam chorando, pedindo praticamente para saírem do jarro. Tudo bem? Sem mudar o significado. Letra A. They were crying to get in the jar, para entrar no jarro. Não. They were crying to break out of the jar. Break out, quebrar para fora, sair do jar. They were crying to stick around. E stick around é uma expressão que é ficar por ali, curtir o jarro, tudo bem? They were crying to come back. Estavam gritando, chorando para voltarem para o jarro, é claro. Você já matou a charada, nossa resposta correta é lá, letra B, Brasil. Confere? Vocabulário, hein, tá? Uma reescrita com vocabulário. Aqui também tem a ver com vocabulário, tem a ver com sinonímia e antonímia. Quer dizer, você conhecer a palavra e saber o sinônimo e, é claro, o seu antônimo correspondente. O adjetivo empty in the comment strip é o antônimo de full. É o contrário de cheio. Escolha a alternativa que tem os antônimos corretos para as palavras neat e dirty. É comum esse adjetivo dirty na língua inglesa. Normalmente o pessoal de nível básico de inglês conhece bem o dirty, que é sujo. Já esse adjetivo neat, digamos assim, que não é assim todo mundo que vai conhecer, que vai lembrar. Apesar de ser uma palavrinha também trabalhada nos cursos básicos de inglês, o pessoal vê que o dirty é mais comum, é mais frequente, é mais recorrente. Aí o neat quer dizer organizado, bonitinho, é tudo bonitinho, organizado. Então, neat, organizado, e dirty é sujo. A partir daí, é claro, você realmente precisa conhecer o antônimo para saber que o oposto, o antônimo de arrumadinho, organizado é bagunçado. E sujo, clean, limpo. Fechou? Beleza? De acordo com o comic strip, mais um comic strip, mais uma tirinha. Podemos inferir que, de novo, lembra? Podemos afirmar que, podemos inferir que ele quer justamente a conclusão. Você leu a historinha, peraí, o que você entendeu dessa historinha? A que conclusão você chegou?
Então, olha só, ele tem 3 check-ups every year, tem 3 check-ups todos os anos. B, Garfield, clássico também nos concursos. Garfield's teeth, olha só, os dentes, palavra que faz parte do vocabulário lá, inclusive do assunto dos substantivos, plural de substantivos. Os dentes do Garfield são sharp, adjetivo, são afiados. C, he will need treatment, ele precisará, olha o futuro, precisará de tratamento. E D, his check-up failed, ou pensei que o pessoal já deve ter visto em videogame, tem fail, falhou, fracassou, ó. His check-up failed. Vamos dar uma olhada na historinha? Time to see if my teeth are still sharp enough. Hora de ver se meus dentes ainda estão, olha só, afiados o bastante. É claro, você ouve ali my leg, a minha perna. See you again for my 6-month check-up. Para aqui rapidinho, presta atenção comigo, tá? See you again, ó, te vejo novamente for my 6-month check-up. Lembra que a expressão ligada pelo hífen tem valor qualitativo, tá? Essa expressãozinha que você tem aqui é um adjetivo composto. 6-month check-up. Então, veja só, não é qualquer check-up, é um check-up a cada 6 meses. Então, peraí, o check-up é a cada 6 meses. Então, ele faz 2 check-ups por ano. Confere? Vamos dar as alternativas? Tem 3 check-ups por ano? Não. Os dentes dele são afiados? Possivelmente, ele acabou de testar muito na perna do dono. Precisar de tratamento? Também não. E check-up fail? O check-up falhou? Também não, senhores. A conclusão que chegamos é, pelo grito do rapaz lá, que realmente deve ter doído a mordida, seus dentes estão, portanto, afiados, tá? Mais uma questão de interpretação, eu já gosto de colocar aqui e prestar atenção justamente no trecho que a questão pede. Olha aqui, se você entender o enunciado da questão, de acordo com o primeiro parágrafo, está aqui, ó. Inclusive tem o primeiro parágrafo com o título que a gente vai ler juntos, mas a informação está aqui, ó, no primeiro parágrafo. Podemos inferir, ó, podemos concluir que você leu o primeiro parágrafo e entendeu o quê? A população do mundo é responsável por mais. Olha aqui a questão da evidência tipográfica, um número. Já comentei com vocês, número é importante, sempre tem questão de número na prova. A prova diária é comum trabalhar com número, tanto é que já vamos encontrar uma. E olha aqui, tem uma questão onde o numeral aparece por extenso, um numeral ordinal, uma fração na verdade, tá? Que você precisa conhecer bem para poder interpretar o texto. Já comentamos que os números são extremamente importantes, vão trazer dados relevantes para que você possa contextualizar, para que você possa entender bem o texto. Então, a população do mundo é responsável por mais de 1/3 do Heat-Related Death. Aqui, presta bem atenção, tá? Heat-Related Death quer dizer mortes relacionadas ao calor. Olha a expressão ligada pelo hífen de novo. Não são quaisquer mortes, são mortes relacionadas ao calor. Ao redor do mundo, entre 91 e 2018. Então, ele trouxe uma informação importante, hein? Olha só, mais de 1/3 das mortes relacionadas ao calor, tá? O sol, enfim, calor, verão, ao redor do mundo, olha só, entre 91 e 2018, tá certo? De novo, são por causa, olha só, do calor. B, 50% das mortes relacionadas ao calor are due to, são causadas devido a, olha só, human induced, tá vendo aqui? Olha o adjetivo composto, global heating, aquecimento global induzido pelos humanos. Opa, então peraí, 50% das mortes relacionadas ao calor são devidas, olha só, ao aquecimento global induzido pelos humanos. C, a pesquisa, the research is the main cause. Olha, isso aqui é meio absurdo, mas só para a gente entender. A pesquisa é a causa principal do aquecimento global induzido por humanos. Será que a pesquisa causou isso? Tudo bem? E global heating, o aquecimento global, não teria uma conexão com as práticas humanas. Opa, será mesmo? Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui então, ó. Human Induced Global Heating, ó, aquecimento global induzido por humanos, causa, olha lá, over, mais de 1/3 das mortes por calor. Vamos dar uma olhada no primeiro parágrafo que é o foco. Mais de 1/3 de todas as mortes relacionadas ao calor ao redor do mundo, tudo bem? Entre 91 e 2018, tá vendo? Podem ser, esse pode é aquela possibilidade, podem ser atribuídas, olha só, to Human-Induced Global Heating, o aquecimento global induzido pelo humano. Research has found, é o que encontrou a pesquisa. Confere lá, prestou atenção nos dados, prestou atenção ali no tipo de causa da morte. As mortes são causadas olha só, pelo calor. Mortes relacionadas ao aquecimento, tudo bem? Mostrando vocês a alternativa correta, letra América, fechou? Compara o vocabulário de cada afirmação com o texto, você vai chegar mais rapidamente lá na tua resposta. Vamos nessa? Largest in bold é o exemplo de, mais uma vez, segunda questão que envolve o quê? Grau comparativo superlativo. Lembra que o EST é um sufixo usado no superlativo de superioridade, ó. Largest é o maior. Large é grande, largest é o maior, nada é maior do que ele. Então, largest em negrito é um exemplo de forma superlativa.
Olha a próxima questão, higher. Pô, de novo, tem o adjetivo high, que é alto, e o R. O R é para dizer que é mais alto, no modo comparativo, mais alto que, uma comparação. Higher, no texto, olha só, o oposto de higher, se higher é mais alto, comparativo, eu preciso encontrar o quê? O mais baixo, o oposto, na verdade. Mais baixo, ficamos aí com a letra D, lower. Fechou? Questão de número 35 tem a ver com esse textinho. E presta atenção que a gente vai dar uma olhada no textinho previamente, tá? Eu quero que vocês percebam que ele começa com a palavrinha tip. A palavra tip, digamos assim, que é uma palavrinha bastante comum no inglês. Eu acredito, inclusive, que o pessoal já deve ver esse tip com outros significados, tá? Mais de um significado, na verdade. Porque o tip, de acordo com esse texto, nós podemos interpretá-lo como uma dica, tá? Mas tip também pode ser uma pista. Tip pode ser, por exemplo, a ponta da caneta. Na verdade, tip, a ponta da caneta, a ponta da faca, também é chamado de tip, tudo bem? Mas, enfim, dá uma olhadinha aqui. Tips to stay active at home during COVID-19 outbreak. Então, olha só. Dicas para ficar ativo em casa durante o surto, olha só, a pandemia de Covid-19. Olha aqui, tá? 4 dicas para vocês, como vocês podem perceber pelo layout do texto. Walk up and down the stairs, ó, caminho para cima e para baixo das escadas. Do some stretching exercises, ó, exercícios de alongamento, stretching. Dance to music for a few minutes, dance, tá? Seek more ideas and resources online, busque mais ideias e recursos online, tudo bem? Então temos aqui de novo dicas então para você manter, então olha só, a sua saúde, permanecer-se ativo durante a pandemia. Eu acredito que o pessoal aí encontrou maneiras criativas de fazer isso também, tá? Mas vamos à questão 36. Temos diferentes usos para a palavra tip, como eu já havia comentado como introdução para vocês. Escolha a alternativa na qual o tip tem o mesmo significado do texto. Tips to stay active, que são dicas, não é verdade? Ó, dicas para você, hein? Ah, eu não comentei ainda, mas tip pode ser gorjeta também. Olha só, um outro significado do tip, tá? Ó, how much is a tip? Quanto é o tip? A gorjeta. How much? Quanto? B. There's paint on the tip of your nose. Ó, a tinta na ponta do seu nariz. We don't need to leave a tip for the waiter. Ó, o tip, novamente, com a ideia de gorjeta. Não precisamos deixar uma gorjeta para o garçom. E a letra D. She gave me a valuable tip. Ela me deu um tip valioso para cultivar tomates. Esse tip valioso, ó, uma dica, uma ajuda ali valiosa, não é verdade? Achamos então a nossa resposta com o sinônimo de tip. Tudo bem? Questão de número 37, presta bem atenção aqui. Temos uma questãozinha que trabalha, olha só, com os tips de novo. The tips given in the picture estão na forma imperativa. Como assim forma imperativa? Lembra que a forma imperativa é a única estrutura em inglês onde você não vai encontrar o sujeito. Ela começa já pelo verbo. Go home, walk up, tudo bem? Read a book, sempre começando pelo verbo. Escolha a alternativa que tem a negativa correta. Tudo bem? De novo, para que eu trabalhe com um imperativo, eu preciso de verbo. Eu preciso começar pelo verbo. E a forma negativa, o pessoal deve lembrar que tem duas formas negativas. Tem o don't, tá certo? Quando o imperativo é voltado para você, não faça isso. Don't do it. Tudo bem? Agora eu digo para você, não vamos fazer isso. Onde eu tenho o imperativo, onde eu me incluo nós, let's not do it. Então, o teu imperativo negativo tem que começar com let's not ou do not, o don't. Tudo bem? Se não tiver don't na primeira alternativa, já está errado. Na letra B também está errado. Ah, mas tem o don't aqui. Peraí. 2 auxiliares juntos. Olha a redundância aqui. Do don't, negativo. Essa negativa está incorreta. Dance not, de novo. Para que eu tenha imperativo negativo, tem apenas 2 construções. Ou é o don't do it ou let's not do it. Don't seek more ideas and resources. Está aqui o nosso imperativo. Fechamos aí a questão 37. E, claro, nos encaminhando então para, olha só, para a reta final da nossa correção, nossos comentários sobre a prova dos aeronavegantes e não aeronavegantes. De acordo com o texto, podemos afirmar que sim, meninas, eu tenho que ler o texto inteiro. E o pessoal deve lembrar que esse textinho já é um pouquinho mais extenso, não é verdade? Vamos analisar cada afirmação e aqui, mais uma vez, eu peço, comparem o vocabulário utilizado em cada uma das alternativas A, B, C, D com o texto. Olha o que a letra diz. Fortnite Battle Royale, o pessoal que conhece Fortnite, o pessoal que é viciadinho aí, tudo bem? A gente já sabe muito bem o que é esse Battle Royale, tudo bem? Olha só, então o modo Battle Royale do Fortnite foi lançado para, olha só, consoles Android. Peraí. Eu tenho que confirmar essa informação. Peraí, será que eles lançaram o Fortnite Battle Royale lá para o celular também? Olha só, para o Android? Olha que a afirmação B diz. Epic Games. Vocês vão perceber que Epic Games é um nome próprio. Por que é um nome próprio? Porque é o nome da empresa responsável pelo Fortnite, tudo bem? Ó, Epic Games, geralmente, olha o advérbio. Eu sempre comento uma coisa, eu sempre comento com os alunos, toda vez que a gente vai trabalhar com interpretação, cuidem os advérbios sempre, nunca, às vezes, geralmente. E quem joga videogame conhece esse verbo aqui de trás para frente, cara, tá?
com essa tradução desse verbo aí fácil. Disable é desabilitar. Então, olha só, Epic Games geralmente desabilita os itens no Fortnite. Então, geralmente o que eles fazem, vamos desabilitar esses itens aqui do Fortnite. C. Epic Games nunca desabilitam os itens do Fortnite. Viram ali questões diferentes, tá? Uma geralmente desabilita, a outra, olha só, nunca desabilita. E letra D, Fortnite popularity has decreased. A popularidade do Fortnite diminuiu. Olha o verbo decrease de novo, caiu. Como eu já falei para você, cara, vai fazer um concurso militar, tem que conhecer os verbos increase e decrease, tá? Não tem como fugir. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, então. Como eu disse, o texto é extenso, realmente você precisa ler o texto na íntegra, mas como eu já dei a dica, vou até voltar aqui para a gente focar mais. Foca na informação, foca no vocabulário que está aqui, compare esse vocabulário com o texto. Será realmente que foi lançado o Fortnite para o celular? Será que a Epic Games geralmente desabilita os itens? Será que a Epic Games nunca desabilita os itens? Será que a popularidade do Fortnite diminuiu? Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só, Fortnite Shopping Carts disable yet again by Epic. Então olha só, os Shopping Carts, pessoal que joga mais bem os Shopping Carts, onde você compra as coisas, o carrinho de compras, desabilitado de novo pela Epic. Epic Games é o nome da empresa. Shopping carts are unavailable, estão indisponíveis devido a ongoing issues, quer dizer, questões pendentes. Vamos lá. Shopping carts have been a fun addition to Fortnite. Então, o carrinho de compras foi uma adição divertida ao Fortnite. Okay? Battle Royale. But they've also proven to be a problematic one, mas também provaram ser problemático. Epic Games has had to disable them, teve que desabilitá-los, a number of times, várias vezes, uma quantidade de vezes, devido a problemas que foram, olha só, they have a reason, que surgiram. E that's the case once again, e esse é o caso mais uma vez. Epic confirm, olha só, a remoção temporária dos shopping carts e na tweet. Então, num tweet lá no Twitter, eles avisaram, então confirmaram então, que haveria então essa remoção dos shopping carts temporariamente, tá? Afirmando, abre aspas, devido ao ongoing issues, questões atuais, pendentes, enfim. Will be disabling, vamos desabilitar shopping carts again, de novo. Will update, o pessoal começa a atualizar, vamos atualizá-los quando essa questão estiver resolvida. There's no timetable, não há um horário, não há uma especificação, timetable share for when they might be added back. Então não há uma previsão ainda de quando eles vão ser adicionados de volta. Mas, neste ponto, players have become accustomed, os jogadores ficaram acostumados a verem shopping carts. Fortnite's first vehicle. Então, o primeiro veículo do Fortnite. Yanked from the roster of active items. Esse yanked é arrancado da lista de itens ativos. Ok? Não é incomum for Epic para desabilitar itens. Some are rotated, alguns passam por uma rotação to make way for new ones, para abrir espaço para novos. Enquanto others, como os mísseis guiados, foram removidos para, olha só, to provide the studio with the time to work on balancing them, para equilibrá-los. Questãozinha que vai ver já já. But shopping carts have been temporarily pulled several times, mas então os carrinhos de compra foram removidos várias vezes, olha só, in a relatively small window of time, quer dizer, numa janela, num espaço de tempo muito pequeno. Entre outras coisas, they've been utilized to glitch into areas of the map. Eles foram utilizados to glitch into, ok? Para entrar em outras áreas do mapa que os jogadores should not be able to access, que os jogadores não deviam serem capazes de acessar. Which is extremely problematic in a competitive game, o que é realmente problemático num jogo competitivo. Tudo bem? Com Fortnite. With Fortnite's massive popularity, olha, popularidade massiva, imensa, o que elimina uma alternativa já pra gente lá, tudo bem? Continuing to rise, continuando a crescer, não é surpresa que o Epic is fast, eles são rápidos. To pull anything that might upset, ok? Qualquer coisa que possa chatear, ok? Its competitive balance, o seu equilíbrio competitivo. Abre parênteses, and thereby, e dessa forma, impactar no sucesso crescente. Since the launch of Battle Royale last year, desde o lançamento do Battle Royale ano passado, as a free-to-play mode in Fortnite, vocês perceberam que até agora a gente não falou nada sobre telefone, na verdade, sobre Android, né? Vamos lá. Epic has steadily and frequently rolled out new content. Some of that comes in the form of new weapons. Então, esse conteúdo novo pode ser na forma de novas armas, como recentemente adicionado Stink Bomb, bomba de fedor, vamos trazer literalmente assim, enquanto outros servem diferentes propósitos, as with the shopping carts, como os carrinhos de compra e Hop Rocks, tudo bem? Durante o E3, Fortnite Battle Royale was released on Switch. Okay? Então foi lançado no Switch, olha só, juntando seus existing PC, PS4, computador, PS4, Xbox One e versões de iPhone.
Fortnite Mobile is also on the way. Ó, ele está a caminho para o Android. Although, embora um lançamento, uma data de lançamento para essa versão ainda não foi anunciado. Então, perceberam que ele falou sobre Android aqui embaixo, né? Vamos analisar as alternativas, então? De acordo com o texto, podemos afirmar que foi lançado, então, o Battle Royale para o Android? Ainda não há data para isso. Perceberam? B. Epic Games geralmente desabilita itens no Fortnite. Ah, é verdade, desabilita. Agora a gente precisa entender a frequência. Será que é geralmente mesmo ou nunca? Nunca a gente já sabe que, de novo, frequentemente, com uma certa frequência, eles desabilitam os itens. E Fortnite Popularity has increased. Essa aqui com certeza não, senhores. Ficamos lá com letra B, Brasil, para a gente concluir essa questão. De novo, um textinho mais extenso, mas como eu disse para você, presta atenção no vocabulário que está sendo usado em cada afirmação, compare esse vocabulário com a informação do texto e você vai achar lá a justificativa para a resposta correta, certo? Tudo bem? Questão 39, vamos lá? Escolha o melhor question tag. Question tag. Vamos lá, vamos parar e pensar sobre question tag. Question tag é aquela confirmação que depende sempre do tempo verbal. Por quê? Epic confirm, ó, confirmou, olha só, confirmou a remoção temporária dos shopping carts. Confirmou a remoção. Esse confirm daqui não é passado simples. Lembra que para trabalhar com question tag, ele pede uma confirmação. Você tem quase certeza, mas pede uma confirmação. Se a tua oração é afirmativa, o teu question tag tem que ser o oposto, tem que ser negativo. Olha, opa. Todos são negativos com exceção do D, já posso cortar essa fora. Mas lembra, se eu trabalho com confirm que o tempo verbal é passado simples, o meu auxiliar precisa vir no passado simples. Olha, o doesn't é presente, o isn't é o presente verbo to be, deixando para você o didn't como resposta correta, o passado simples, o auxiliar do passado simples. Então, se a tua afirmação é afirmativa, question tag negativo, mantendo o mesmo tempo verbal. Passado simples. Fechou? Questão 40, mais uma questão de referencial. Essa questão, assim, eu sempre falo, é clássica em concursos militares. A questão de referencial tem um pouquinho a ver com gramática, mas também tem a ver com interpretação. É uma forma de entender, realmente, se você perceber se você realmente está entendendo o que você está lendo ou não. Já sabemos que o them refere-se a eles e elas, ó, referindo-se a algo, alguém mencionado antes. E tem que estar no plural, tudo bem? O pronome them no texto refere-se a, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Provide, se eu fornecer estúdio, tempo para trabalhar on balancing them. Balancing quer dizer no equilíbrio deles. Okay? Equilibrar eles, equilibrar elas, elas o quê? Vamos ver o que ele comenta antes, então. Não é incomum para o Epic desabilitar itens. Alguns passam por uma rotação, ok? Para abrir espaço para novos, enquanto outros, como o Guided Missile, como um míssil guiado, foram removidos para para fornecer um estúdio tempo para equilibrá-los. Tudo bem? Para equilibrar o que, meninas? Presta atenção, olha só. Equilibrar o que? Os itens que são desabilitados. Confere? Letra C, a nossa resposta correta. Fechou? Tranquilo? Vamos lá? Questão 41. Phrasal verb. A questão do phrasal verb realmente é vocabulário. Normalmente eles colocam phrasal verbs que são mais comuns, mais frequentes na língua inglesa. Mas acreditem, esse é o tipo de vocabulário realmente que a gente precisa sentar e entender realmente a função de cada um, já que você pode ter o mesmo verbo, tá? Um verbo com diferentes preposições, por exemplo, e diferentes sentidos. Quem é que nunca ouviu falar, por exemplo, do get up, que levante-se? Quem é que não ouviu falar do get out, saia? E o verbo é o mesmo. O que muda é a preposição, tá? Então, os phrasal verbs são aquele tipo de vocabulário que a gente realmente precisa sentar a bunda na cadeira ó, e papirar, estudar, correr atrás, porque a gente só vai entendê-los realmente através desse papiro forte, ou, é claro, buscando sempre o quê? O sentido deles num contexto, na leitura. Então, escolha o phrasal verb que melhor substitui a palavra em negrito. They need to cancel. Está aqui o verbo cancel. E você, é claro, vai precisar analisar cada uma das afirmações A, B, C, D e entender qual desses phrasal verbs, tá? Lembra que phrasal verbs são 2 ou 3 palavras com um único significado. São 2 ou 3 palavras com um significado só. Call off. Call off, pô, tem o sentido de ligar. Esse call off realmente quer dizer, olha, call off é ligar para cancelar, desiste tudo. Handout é entregar com a mão, ok? Panfletear, por exemplo. Tear down, tear é rasgar. E put towards quer dizer deixar para diante, adiar. Tudo bem? Olha só, o verbo cancel, então, tem a ver com o significado de call off. Tá aí o nosso phrasal verb. Confere? Mais uma tirinha, inclusive uma tirinha relacionada à temática Covid também, que você vai ter um menino que já está há tempos, tá? Preso dentro de casa por conta da pandemia. Olha o que ele fala. It feels like I've been inside forever. Pô, parece que eu estou dentro de casa, cara, inside forever, cara, para sempre, desde sempre.
I can't go to the movie theater. Não posso ir para o cinema. Ou pizza parlor, pizzaria. Ok? I miss my classmates. Cara, eu sinto falta dos meus colegas de aula. E aqui, é claro, o pai, agora, para dar uma lição de moral, pega um exemplo clássico de uma moça chamada Anne Frank. Não sei se vocês estão familiarizados ou já ouviram falar sobre o diário de Anne Frank, tudo bem? Mas é uma moça, tá? De origem judaica, que ficou, é claro, o pai vai explicar aqui agora, mas ficou junto com a família, trancada num sótão, tudo bem? Para fugir da perseguição dos nazistas. Olha só, por 2 anos, que o pai dele usa como exemplo. Ó. Anne Frank e sua família passaram 2 anos no sótão. E pela cara de surpresa e sem reação, olha o que o pai diz. Yeah, I expected a blank look and no comment. Eu esperava esse olhar vazio e nenhum comentário. Porque o menino realmente não tinha como argumentar. Tudo bem? Sabendo que, é claro, a situação dessa moça foi bem pior. E, inclusive, infelizmente, o desfecho não foi agradável. Tudo bem? Tá certo, gente? Mas tá aí a tirinha. E a questão 42 que fala a for negative de have been inside forever. Cara, quem é que não sabe a regra negativa? Lembra que a regra negativa é a mesma para todos os tempos verbais. Todos os tempos verbais trabalham com a mesma regra negativa, que é o teu verbo auxiliar mais o not. O teu verbo auxiliar mais o not. Em se tratando de I've been, que é o present perfect, olha só, o presente perfeito, o verbo ter é o teu verbo auxiliar. Então, peraí, a negativa é o meu verbo auxiliar mais o not. Então, a tua resposta tem que ter I haven't been. I haven't been. Olha as alternativas. I haven't been inside forever. Fechamos ali a regra negativa como tem que ser. Tá legal? Questão 43, ainda em cima da tirinha, e com o verbo modal. Lembra que o verbo modal tem esse nome de modalizador, porque ele vai mexer com o sentido da frase. Lembra, se tratando de verbo poder, pode ser uma ideia de capacidade, permissão, possibilidade. E se for negativo, que é o caso, ainda uma ideia de proibição. Olha aqui, o modal verb can't representa uma ideia de... Olha esse rapaz aqui. I can't go to the theater. Eu não posso ir no teatro, no cinema, nem na pizzaria. Eu sinto falta dos meus colegas. Então, se ele não pode ir, tá? Se ele está trancado em casa, está nessa sensação de estar preso desde sempre, e não pode sair, temos uma ideia de proibição. Tá legal? Com certeza não é obrigação, não é uma ideia de futuro, muito menos conselho. Lembra que conselho está normalmente ligado àquele should ou ought to, tudo bem? Mas vamos lá, continuando. 44. O menino no comic strip está desapontado por quê? Por que ele está desapontado? Acho que agora fica fácil, né? Ele quer brincar com sua amiga Anne Frank, por favor, não. His father's reading the newspaper. O pai está lendo as notícias para ele também, não. He can go outside to play. Ele pode ir, afirmativo, ele pode ir para fora brincar. He mustn't, ela vai modal de novo. Ele não deve sair. Ele não deve sair, aquela obrigação, tá? Ele não deve, nem que se mustn't, pode ser obrigação, e aqui na negativa também a ideia de novo, proibição. He mustn't go out. Confere que é a situação do rapaz, tá bom? Questão 45. Escolha a alternativa que melhor complete a seguinte lacuna. Conjunção, velho. E aqui é uma das conjunções, que eu mais trabalho e explico, inclusive, a trabalhar com ela. Lembra? As conjunções que são frequentemente cobradas de vocês nos concursos são conjunções adversativas e concessivas. Tem que lembrar a diferença sobre a adversidade e a concessão. E um outro aspecto que é bastante cobrado e o pessoal confunde bastante é a questão da conjunção causativa e da questão consecutiva. E eu explico isso. A consecutiva, a consequência, vem depois. Então, olha só. A conjunção ali, orações. Ela tem uma dor de estômago. Ela deveria ver um médico. Está aqui o conselho, inclusive, ela deveria ver um médico. Então, você olha, tem uma dor de estômago, deveria ver um médico. Qual dessas ações você acha que veio primeiro? Bom, primeiro, claro, antes de dar o conselho, eu precisava saber a situação dela. Tinha uma dor de estômago. E, por conta desta situação, por consequência dessa situação, que deveria ver um médico. Então, veja só como a oração liga as duas orações aqui, a conjunção que vai ligar as duas orações, precisa trazer para você depois uma consequência. Você vai olhar para o nevertheless, que é a adversativa, o throughout, que é a preposição através de, tá? Temos therefore, que é portanto, olha a ideia de conclusão consecutiva, e o neither, que é aquela alternativa negativa, nem isso, nem aquilo, na verdade. Ficamos lá com o therefore, portanto, para a gente fechar a questão 45. 46, número. Já falei para você, a prova de A frequentemente cobra número, tá aqui, ó. Eu já tirei o texto, ele pede escolha a alternativa que tem a escrita correta. Cara, eu vou dizer para vocês, praticamente todos os anos, a prova de A coloca uma questão de números. Ou para você reconhecer a grafia da palavra, como é que se escreve esse número para o extenso, ou ao contrário, ele te dá o algarismo e pede para você marcar ali, qual é a sua forma para o extenso, enfim, que é exatamente o que a questão pede. 750 mil. Procura como é que é 750. 750 é 750. 750. E o 1.000, 1,000. 750,000. Confere? Ficamos lá com
com a letra América, para a gente seguir em frente, tá certo? Questão 47, trabalha com adjetivo e, como eu já falei aqui anteriormente 2 vezes, agora para a terceira vez, expressões ligadas pelo hífen têm valor qualitativo. São adjetivos compostos, ó. Ever growing, tá? Sempre crescente. Sempre crescente. Então, olha só, o texto diz, ó, que o inglês tem um ever growing vocabulary, tem um vocabulário que está sempre crescendo, sempre aumentando. Tudo bem? Escolha a sentença do texto que confirma isso. Vamos lá? Vamos ver qual a sentença que trabalha essa ideia de está sempre crescendo? O inglês contém mais de 60.000 palavras. Não. Enquanto, at the same time, seeping into foreign languages. Enquanto, ao mesmo tempo, se esgueirando, se enfiando em línguas estrangeiras. English has been described as easy to learn, but hard to master. O inglês tem sido descrito como fácil de aprender, mas difícil de dominar. E, ó, olha só a letra D. It is also adding hundreds of new words every year. Está também adicionando centenas de novas palavras todos os anos, such as blogging, selfing, etc. Percebem qual delas ali fala dessa necessidade do inglês estar sempre aumentando seu vocabulário? O ever-growing vocabulary que aparece anunciado lá, fechamos com a letra D de Dinamarca. Beleza? Tá certo? E é claro agora a nossa saideira, a nossa expulsadeira, que é aqui uma questão onde você precisa ter um olhar mais crítico quanto à gramática. Ele pede a sentença incorreta. Ele pede que você marque a sentença incorreta. E a gente vai ver, por exemplo, é claro, a gente precisa analisar a estrutura. Uma das coisas que a gente sempre, que eu comento em sala de aula com os alunos, é sobre aquela famosa estrutura do SVO, o uso dos advérbios, lembra disso? Quando se trabalha, como é que fica a estrutura de uma interrogativa, qual é a posição dos advérbios. Vamos dar uma olhada aqui, she's the oldest student in class. Bom, se você analisar aqui, está o sujeito ao verbo, the oldest student in class, então você tem aqui the oldest student, então o teu predicativo do sujeito, ela é a estudante mais velha em classe. Tudo bem? Está ali o advérbio de lugar, na sala. A estrutura está bonitinha, está perfeita, a gramática está certa. My English homework was not complicated. O meu trabalho de inglês, está aqui meu sujeito, o meu verbo não estava complicated, predicativo do sujeito. He wants to buy, ele quer comprar uma casa maior. Olha aqui o comparativo, para quem não lembra, a gente já comentou sobre isso 2 vezes nessa prova aqui. O big é grande, o bigger é maior. Lembra que o R é uma comparação. Então ele quer comprar uma casa maior para a sua família, quer dizer, uma comparação à casa que ele já tem agora. A letra D, that black car is most expensive. Para aqui comigo, vejam só, most expensive é uma marca do superlativo, é o mais caro, olha só. That black car is most expensive than. Se é superlativo, ele é extremo, cara. Se é o superlativo, tá? Para começar, ele é superlativo, não tem comparação. Ele é o mais caro, tá? Você vai dizer, o carro mais caro do mundo, the most expensive. Se for superlativo, teria o artigo aqui na frente também. E tem um outro aspecto que a gente precisa analisar. Se most expensive é superlativo, é o extremo, ele não vai trabalhar com than. O than aqui está sendo aquela comparação. É a marca do comparativo. Mais caro que. Aí você usaria more expensive than. More expensive than. Então, superlativo num caso comparativo, achamos a nossa sentença incorreta. Tá legal? É isso aí, rapaziada. Então, olha só, espero que você tenha curtido esse comentário então, sobre a prova de aeronavegante e não aeronavegante da prova da EAR esse ano, a prova de número 2 do ano de 2021. Fiquem ligados que logo, logo vocês vão ver também, tá certo? A correção nos comentários sobre a prova da BCT, controlador de tráfego aéreo, tá legal? Espero que você tenha curtido, então, tenha aproveitado a explicação. Qualquer coisa, estamos aí, tá certo? Presentes para ajudá-los aqui no curso Caxias, certo, gente? Um abraço para vocês e até uma próxima, hein? Fui!